Olá, meu nome é Marielle Marcato, eu sou nutricionista e atuo com terapia nutricional e oncologia há 5 anos. É, Atualmente eu coordeno o serviço de nutrição do IBCC Oncologia, da unidade Moca, e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre anorexia, caquexia e síndrome anorexia-caquexia. Então, a anorexia, na verdade, ela é uma manifestação clínica caracterizada pela perda do apetite, e aí a perda do apetite, ela pode ter algumas causas, né? Sendo associado ao câncer, né? Então, ao próprio tumor, ao metabolismo do tumor, que não é em 100% dos tipos de tumores que acontecem, então é bastante específico de cada doença, e também associado ao tratamento. Então, a quimioterapia e a radioterapia também causam alguns efeitos colaterais, né? Podem causar, não necessariamente vão causar, mas podem causar alguns efeitos colaterais, e um deles é a anorexia. Essa perda de apetite de maneira progressiva, e se for por um tempo prolongado, ela pode levar o paciente à desnutrição, e aí a gente pode evoluir para um quadro conhecido como caquexia. Então, a caquexia, na verdade, ela é uma síndrome multifatorial que, embora de maneira bastante triste, ela seja comum, principalmente em neoplasias avançadas. Esse paciente, o que acontece é que ele tem uma perda de massa muscular e também uma perda de massa gordurosa, e nesse momento não é só pela baixa ingestão alimentar. Então, sim, a perda de apetite está associada, mas não só por isso. Então, uma série de fatores, não existe uma causa única, então uma série de fatores, desde alterações no sistema imune, alterações nas próprias vias metabólicas realmente causadas pelo tumor, que geram produção de citocinas inflamatórias, que ficam mais circulantes em pacientes que possuem câncer, e principalmente nesses pacientes que desenvolvem a caquexia. Então, na verdade, ela é uma junção da perda de apetite, então da anorexia, com alguns outros fatores. A diferença da caquexia é que nem sempre ela é reversível, e essa é um dos grandes pontos de por que a gente não gostaria que o paciente chegasse até esse ponto. Já a síndrome de anorexia-caquexia é uma síndrome também multifatorial, é uma síndrome de difícil tratamento, então hoje a gente sabe que existem uma série de tratamentos, então a abordagem ela geralmente é multidisciplinar, então desde psicólogo, né, então que precisa abordar esse paciente, visto que assim o câncer ele realmente traz algumas coisas até do aspecto psicológico que podem mexer na ingestão alimentar, por exemplo, do paciente, até do nutricionista, que existem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Então, se fala muito em HMB, em L-carnitina, mas não existe ainda uma recomendação formal desses compostos para esse paciente. Então, existem estudos em andamento, mas nada de recomendação formal. O que a gente tem que ainda não é consensual, então existe ainda alguns pontos, o uso de ômega 3, né? Então, antes se falava muito do uso, e atualmente, em alguns estudos bem desenhados, eles ainda recomendam o uso, mas que talvez não para todos os pacientes, assim, nessas fases mais finais, né? Então, que a gente chama de caquexia refratária, talvez ele não tivesse uma resposta já tão adequada, né? Considerando este paciente um pouco mais debilitado. Existem também algumas abordagens de atividade física, sim, mas existe até um estudo grande em andamento, mas os estudos que a gente tem até hoje não comprovam que a atividade física é possível prevenir a caquexia, mas lembrando que, assim, se é uma doença inflamatória, talvez para o tratamento essa comprovação não seja algo que a gente tem ainda, mas para prevenção, eu acredito que sim, que a gente consiga incluir atividade física. Então, hoje a gente fala muito, né, da atividade física para o paciente oncológico, claro.
atividade física orientada, com autorização da equipe, né, da equipe médica, orientada por um educador físico, pela equipe de fisioterapia. Então, não é para ser algo que a gente simplesmente orienta, né? Então, a gente sabe que esses pacientes, principalmente esses pacientes com neoplasia avançada, talvez teriam algum benefício, mas não existe a recomendação formal do tratamento envolvendo a atividade física. Já do ponto de vista nutricional, o que a gente sabe é que muitas vezes a suplementação apenas não consegue reverter esse processo, porque é um processo muito mais multifatorial, assim, então envolve desde alterações no hipotálamo. Então, esse paciente, a gente consegue avaliar já algumas alterações no hipotálamo dele, que já está numa fase de caquexia, de síndrome de anorexia caquexia. Então, a gente vê que, na verdade, não é só de causa de ingestão alimentar. Então, a abordagem realmente precisa ser multi e não só da nutrição. De qualquer forma, a gente sabe que o objetivo da nutrição é contribuir não só no tratamento, mas na prevenção, e que é por isso que é tão importante que esse paciente ele seja acompanhado desde o início e identificado o risco nutricional, para que a gente consiga, né, independente do estágio da doença, que a gente consiga monitorar esse paciente para que ele não desenvolva a caquexia.